Hoje nós queremos falar com vocês, né, Rosiane? Com certeza. Nós estamos aqui para trazer mais novidades para vocês, mais coisas boas, mas não se esqueça, siga, compartilhe, curta, se inscreva no canal para ficar ouvindo essas maravilhas que tem aqui, né, Márcia? É verdade. E a gente trouxe um assunto que todo mundo fica perguntando para a gente mais e mais e mais. Nós vamos falar sobre o tarô. Então, temos uma pessoa maravilhosa, que é a Érica, que vai contar um pouquinho de como ela chegou nesse caminho, né? E para que a gente possa compreender essa ferramenta que também nos ajuda a encontrar um caminho terapêutico. Vem com a gente que você vai amar. Érica amada, bem-vinda. Obrigada, Márcia. Érica, obrigada por ter aceito o nosso convite de estar aqui Eu que hoje. agradeço, Márcia, Rosiane, muito obrigada. É um prazer, né, estar aqui e trazer essa informação, como você falou, que está sendo tão requisitada, né, que é o tarô. Eu acho que até você tem sentido isso, né? A procura das pessoas, né, por essa ferramenta, né, tem aumentado. A gente sempre também tem perguntas que nos passam no privado pedindo. E como todo mundo, quando vem a primeira vez... É verdade, não foge do clássico. Você já nasceu taróloga? Não sei. Como é que isso se abriu? Não sei se eu nasci, Uhum. mas tudo começou quando a gente estava ali na adolescência, eu e minhas irmãs, e meu pai, né, um belo dia, chegou com o livro do tarô em casa e com as cartas. Uhum. Essa versão, inclusive, só que de mais ou menos ali devia ser 1994 ou antes, né? Eu estava com meus 15 anos. E também da editora Pensamento. Uhum. Então, quando ele trouxe, eu não sabia, não conhecia, assim, nunca tinha visto, né? Embora eu já ouvia falar. E foi quando a gente começou a mexer, né? Começou a consultar as cartas, eu e minhas irmãs. No início, ali, na brincadeira, né? Então, tudo a gente lia. Eu, de cara, já me encantei, achei lindas as cartas, né? Que realmente elas são belíssimas. E a gente começou a... Tudo a gente perguntava. A gente vai fazer tal viagem, a gente vai namorar o fulano. E assim ia. Virou a consulta para tudo. E nós três. Então, as três tiravam tarô, tanto é que hoje as três tiram tarô. Só que o que aconteceu? Passado um tempo, vinha o retorno. Aí alguém falava, você lembra... Aí, existe uma coisa interessante, né? Quando a gente começa um oráculo, assim, mexendo, você tem um livro que vai trazer, vamos dizer assim, o principal de cada carta e que aquilo não é trocado. Então, cada livro vai dar as mesmas características da carta do mundo, tal. E vem também modelos de jogos para você escolher. E assim a gente ia. Uma hora a gente provava um jogo, outra hora a gente fazia um maior. Então, aquilo tudo, o que parecia uma brincadeira, né, foi me preparando sem que eu percebesse que eu estava desenvolvendo, né, uma habilidade mesmo de ser taróloga. Né? Então, é algo que eu não pensava com esses termos, né, de ser taróloga. Sim. E nem de trabalhar com o tarô. Para mim, aquilo era um método de adivinhação, né? No início. Aí, amadurecendo e estudando, a gente vê que ele não é, né? Ser um método de adivinhação é muito pouco para o tarô, né? É botar ele assim no nível muito baixo, vamos assim dizer. Sim. Mas a gente estava no início querendo ver isso, ver a previsão do futuro. Sim. Né? A gente não pensava assim num conselho. Eu não tinha maturidade de perceber o quanto às vezes aquilo abria um campo maior. Mas eu comecei a perceber que eu tinha clarividência com as cartas. Eu comecei a ver que... Então, quando você faz um jogo, as cartas são as mesmas, né? Sim. Mas o que eu via, minhas irmãs não viam. Olha que lindo. E eu via pelo arquétipo da carta, às vezes um detalhe da carta, por exemplo. Você ia além. Então eu via esse vermelho na saia do anjo. Aí aquilo abriu um campo que eu falava algo associado àquilo, mas que não tá necessariamente aqui. era uma informação direta que estava no livro, por exemplo, assim. Muito não, pelo era contrário. algo Aí a mais. vinha algo da pessoa. Uau. Aí vinha algo que abria esse campo através de um elemento da carta, sabe? Então, isso começou a acontecer. E aí,
E aí eu fui indo, né? E aquilo foi ficando interessante. Aí, daqui a pouco, a família, os amigos, e só era assim. Então, eu não tive, em momento nenhum, a intenção de trabalhar com tarô. Isso foi muito interessante. E eu achei fantástico você contar isso que seu pai trouxe, né? Meu pai. Geralmente Nossa. isso é uma coisa da mãe, né? Não, que é o pai exato, vai ao dizer, ah, isso é contrário. bobagem, O pai acha né? sempre que Nossa, não achei é isso bom. maravilhoso. É mesmo. Verdade, né? É que o meu pai, né, nesse lado do estudo do misticismo, do ocultismo, ele trouxe isso para nossa família. Olha que lindo. É, foi ele realmente. Então, ele entrou, ele é um estudante da Rosa Cruz desde 1969. Nossa. Né? Meu pai tem uma história Ano que muito eu nasci. bonita. Ele tem a minha mãe, por uma preparação muito mais católica, vamos assim dizer. Então ela ficava mais dentro da tradição, né? Sim. E meu pai não, meu pai ele tinha além. E Foi teve se amigos expandir. na vida, né, que perceberam essa mente dele mais analítica, mais aberta e encaminhou ele para o estudo da Rosa Cruz. Então, quando eu nasci, Aham. aí minha mãe se identificou também, né? Vamos dizer que meu pai foi o canal de todos nós. E quando eu nasci, a gente se formou, a gente cresceu, né? Tudo já dentro do estudo da Rosa Cruz. E meu pai nunca teve dúvida, nunca deixou de ser estudante, ao contrário, até hoje. Então, toda a minha família, todos os filhos da minha mãe, a gente tem esse olhar para o mistério. E é um detalhe interessante isso que você falou sobre a Rosa Cruz, né? Porque quem é da ordem não para de estudar, né? Não, Nunca. nunca. Ele vai estudar a vida toda, né? Sempre. Isso eu acho fantástico. A Quem prática, não conhece né? a Ordem Rosa Cruz pode ter uma visão completamente diferente. Eu não sou da ordem, né? Mas sou historiadora, então legal. eu entendo um pouco dessa questão. Eu acho fantástico Mas isso. é verdade. Nunca para de estudar. Não. E é lindo também esse caminho que você falou, né, Márcia? Porque na Rosa Cruz é um caminho muito dos homens, Sim. né? Isso é muito legal. É muito bonito, porque né? esse é um caminho que a gente vê. No geral, são as mulheres que fazem mais esse caminho do oculto, do misticismo, É verdade. né? É verdade. Show de bola. É. E aí você foi percebendo que ia além de simplesmente olhar para a carta Isso. e adivinhar algo para alguém. É. E era muito. Até eu, às vezes, ficava impressionada, né? Então, eu me lembro uma vez, ali, um ponto de virada, assim, que eu entendi o quanto o tarô se tornou um oráculo, assim, para mim, atemporal, né? Foi quando, às vezes, eu pegava algumas pessoas, meu pai, assim, ele queria ver uma questão. E quando eu via, abria campos do passado dele, onde eu não existia. Quando ele ainda estava ali com seus 20 e poucos anos, eu falava coisas, meu pai me olhava e falou assim, nossa, teve uma vez Aí, mas o que aconteceu? Aí eu travei. Aí veio o outro lado, porque quando aquilo começou a ficar muito perceptível, e todo mundo ficava assim, mas vê para mim, eu comecei a achar ruim essa dependência deles de quererem tomar atitudes e ações conforme o que eu ia ver nas cartas. Aham. Aí eu já comecei a não gostar, assim, É como de achar se você que... direcionasse a vida da pessoa. E eu não queria isso. E a pessoa falava assim, não sei, mas veja se eu devo fazer. E aí, daqui a pouco, eu começava a analisar e pensava assim, poxa, isso não está ficando legal, porque eu não quero ser a pessoa que vai dizer se você tem que fazer algo ou não, e amanhã ou depois a pessoa se arrepender e falar assim, mas a Érica me falou aquilo no tarô. Era uma responsabilidade enorme. Aí eu pensei, quer saber? Vou parar de olhar, porque o que tiver que acontecer, vai acontecer. Não vou ficar olhando pro tarô. Aí a família, todo mundo... Como que... Gente, não vou ver. E eu realmente comecei a não ver. E ficou. Mas, né, o meu tarô sempre comigo, sempre comigo. E ali, uma hora ou outra, assim, alguma coisinha, eu via. Mas muito esporádico. E você disse uma coisa, Érica, me corrija se eu estiver errada, mas que eu acho bem importante, né? A questão de ser uma situação adivinhatória, né? E o que é um oráculo. Eu acho que, no meu ponto de vista, são coisas diferentes. Eu acho.
né? As pessoas às vezes me perguntam isso mesmo. Ah, mas você vê tarô, eu não sei o quê. Eu falo assim, não, eu não mexo eu já estudei, mas não sou capacitada para isso, não me sinto capacitada para isso, mas eu gosto muito da visão de oráculo e às vezes eu tiro cartas oraculares. E então a gente poderia explicar um pouco para as pessoas, né, o que é um oráculo, entende? Porque a gente fala oráculo, cartas né, e adivinhação, daí fica tudo meio que no mesmo caldeirão. E que não é, né? E não é isso. Você podia ajudar a gente? Eu entendo assim, né? Vou achar pelas minhas palavras, Claro, assim. claro. E na prática, né? O que eu entendo de oráculo? O adivinhatório é aquilo quando você faz numa prática por mera especulação, sem nenhum sentido. Né? A especulação pela curiosidade e ansiedade de um futuro, né? Perfeito. E então isso para mim é muito pouco. O oráculo, ele é um meio em si e outra coisa, ilimitado, porque as combinações são várias, e eu acho que ele só é oráculo quando ele tem uma junção com a pessoa que o utiliza. Então, para mim é um conjunto vamos assim, do tarólogo com as cartas, vamos falar do tarô, né, que é um dos oráculos, mas uma bola de cristal pode ser outro, né? E através dessa junção, você cria um meio você só se torna um canal de algo maior, que seria o quê? Uma orientação, um aconselhamento. É quando você se torna um canal para que a informação, vamos dizer assim, transcendental, transformadora alcance. Então, para mim, o oráculo ele tem que ser isso, como é que eu diria assim? Um objeto, isso, pronto. Um instrumento. Um instrumento de transformação, sabe? De informação naquilo que vai te ajudar a sair de uma ilusão da mente, ou, às vezes, de uma questão que você não está conseguindo sozinha olhar com clareza. Aí ele é um oráculo. Ele não está aqui para te falar, faça isso ou faça aquilo. Ele está aqui para te esclarecer, para te ajudar a ter um olhar, vamos dizer assim, superior naquilo que você não está conseguindo ter, né? Ou te aconselhar em algo que a pessoa nem imagina o que ela está ali incomodando, e ele é um canal muito maior. Então, ele entra quase numa terapia. Sim. Né? Porque Sim. aí é importante o tarólogo, eu acho. Porque se você não conseguir ter essa conexão com ele, para abrir essa intuição, esse campo, né, que chega às vezes a ser uma clarividência mesmo, e chega, porque às vezes tem pessoas que, a depender do momento, eu vou na história do pai dela, né, e em que momento, qual foi a carta, então, sabe? Então, para mim, isso é quando ele é um oráculo. Ele é assim, a capacidade de alcance dele é ilimitada, mas sempre te trazendo um benefício. Não a simples prática adivinhatória ou especulativa de qualquer coisa que não vai te acrescentar em muito. Né? O que vai te acrescentar é aquilo que vai te transformar numa questão que você não está vendo e que, às vezes, a pessoa está até ilusoriamente negativada. Isso já aconteceu muito. E não é nada daquilo. Por exemplo, eu tenho um exemplo. Teve uma moça que veio até mim e ela estava, assim, abatida, desanimada, uma senhora. E a gente estava ali conversando, e ela foi mais fazer a consulta por causa da irmã, e ela totalmente desanimada. Aí ela começou a querer ver o esposo, olha que interessante. Mas o que estava abatendo ela estava achando que o marido tinha amante. Então, na cabeça dela, para ela jogar o tarô seria uma adivinhação. Sim. Eu quero ver se ele tem ou não tem. Só que quando eu comecei a ver as cartas dela e comecei a perceber a indicação dele nas cartas dela, eu falei assim, o seu marido está doente. Você está entendendo? Aí entra o oráculo. Eu não estava ali para dizer para ela se ele tinha ou não amante. Só que o que o tarô me mostrou, além do que ela queria ver ou do que eu gostaria de olhar, mas é o que ele achou necessário, que ela precisava saber. Eu falei, ele está com depressão? Ele está esquisito, né? Ela está sem conversar, está quieto, está desanimado. Eu falei, meu Deus, esse homem está com uma depressão profunda. Mas ela estava tão na cabeça que aquele comportamento era um amante, que ela foi até incapaz de ver o marido como nessa condição. Sim, uma condição de doença mesmo. Então, né? para mim,
essa é a beleza do tarô. Essa transcendência, né, da explicação, Então, né? Ela vai muito além do que muito o além. desenho está ali ou do que a carta possa ser oficialmente aquilo, né? Ela vai muito Exatamente. além quando, Ela quando ele sempre é um vai ter uma oráculo. característica, Sim, vamos dizer assim, fixa, né? No que certo. qualquer pessoa hoje começar a estudar o tarô vai encontrar uma identificação do que seria a carta do mundo, né? Esse triunfo, essa revelação, né? Uma pessoa que está no momento de autorrealização e por aí vai, ela vai ser sempre vai ter esse aspecto, né? Fixo em qualquer livro de tarô, mas em compensação, no jogo não é só ela, é o conjunto. E aí é quando a carta ela começa a dialogar uma com a outra. Então, o meu jogo é um jogo de 5 cartas, que é o que eu gosto, que ao longo dos anos foi me mostrando, para mim, ser o mais eficaz, para eu olhar. E isso é outro ponto importante. Então, veja, como um oráculo, são vários jogos. Vários jogos. Isso é uma coisa importante a gente explicar para quem não verdade. conhece, né? Que vários jogos quantas cartas se tira, né? Em qual formato que as cartas são puxadas, Vários. né? Então, vários tarôs têm formas diferentes de você retirar. E você encontrou a tua, Encontrei né? a minha. Então, por exemplo, são 78 cartas no total. Então, são as cartas dos arcanos maiores, que são essas, né? Que vai do louco, que eu considero o louco, 0. Em alguns tarôs, o louco vai ser a carta 21. Ao 22, que é o mundo, você vê que até vem um detalhe aqui, porque em alguns tarôs ele vai ser o 21, né? Mas eu sempre acho que, para mim, o louco começa a trajetória. Eu olho o tarô muito além do que essas cartas. Eu vejo eu até não alcanço ainda o que eu sinto que eles querem me falar. Eu até falei para o Jamil, eu vou começar a pegar uma carta por mês para meditar sobre elas. Deixar elas falarem para mim o que mais elas são. Porque que ela me conta uma história, isso eu percebo. Se a gente colocar aqui na sequência, e é uma sequência numérica muito legal, a gente percebe que tem uma história, né? Inclusive, tem um trecho nesse livro que eu acho fantástico, mas eu não me limito só a isso, né? Eu acho que tem que ser aquilo que você também percebe, intui, né? Porque isso é fundamental. É um canal, né? É um conjunto, eu e o tarô. Então, são 78 cartas. Aqui são os arcanos maiores. Aí tem os arcanos menores, que são 50, aqui são 22, né? Os menores são 56 cartas, dividido em 4 naipes. É complexo, né? Aí você tem, vou falar do nome mais simples para todos entenderem, né? Então você tem um naipe de copas, ouro, moeda e espada. Ali já é uma outra informação. Então, se eu quiser, já fiz isso muito. Então, você vai me perguntar sobre relacionamento. Eu vou separar o naipe de copas para trabalhar comigo junto com os arcanos maiores. Aí, vou fazer um jogo. Né? Esses jogos, essas várias possibilidades de jogos, tem no livro. E ali, gente, eu testei vários e a gente fez. Até que a coisa foi interessante, foi simplificando. Sabe, assim, para mim. Aí teve uma hora que eu falei assim, não quero mais ver os naipes. E os naipes, eu não trouxe, né, os menores, eles vêm com a simbologia do naipe. Então, se é espada, só espadas. E aí você tem uma espada, 2 espadas, 3 espadas, né? E aí você tem o cavaleiro, o rei, a rainha e o soldado. Não, tem um que eu estou esquecendo. Ó, você vê. É o rei, a rainha, o cavaleiro e o pajem, se eu não me engano. E aí, olha só, aí nessa tiragem, eles trazem uma informação. Só que começou a acontecer uma coisa interessante. O tarô, dentro de um limite do que veio de autores, por exemplo, você pode ver assim numa interpretação de uma carta de 2 moedas, um exemplo. Chegará uma correspondência à sua casa. Né? Que correspondência vai chegar na minha casa mais? Né? Sabe? Uma senhora
Enfim, eu comecei a ver uma inadequação A época. da época e do que estava ali. Aí eu falei, pô, não faz sentido, né? Como é que eu vou só olhar isso? Vai chegar uma correspondência à sua casa? Sim, hoje... E eu via que não era só aquilo. Eu sentia. Aí eu fui começando a tirar os arcanos menores, porque depois eu vi que eu dialogava com os maiores. Era eles que me traziam. Até se eu tivesse que falar algo assim para a pessoa. Se tiver que o tarô mostrar que você vai fazer uma amizade numa viagem, aquilo é importante, vai vir. Eu vou ver aqui. Sabe? E fui simplificando. Então, é assim que hoje eu trabalho só com os maiores e com um jogo de 5 cartas, porque aí eles me dialogam na posição. E meus arcanos menores, eu não tenho feito uso por conta disso, né? Então, ficava... E, às vezes, ficava muito... Se eu me prendesse a interpretá-los antes, tomando conhecimento do que ele significava, eu via um conflito de informação. Aquilo me confundia. Sim. E eu falava, não, deixa que só eles aqui me contem uma história e me falem. E acontece. E Érica, você disse uma coisa também bem importante no começo, que era uma das perguntas que eu ia fazer. Você falou que vocês três, né, você e suas 2 irmãs, tiram o tarô e cada uma tem uma vertente, né? Cada uma tem uma forma de tirar. Né? Isso também é importante para quem está nos ouvindo, né? Que seja aquela pessoa que está interessada em estudar sobre tarô, né? E achar assim, poxa, como é que eu vou aprender a tirar igual aquela pessoa? Isso não vai acontecer, Não. né? E que esse caminho realmente é único, né? De cada um segue uma vertente específica, não é isso? É isso aí, Márcia. Porque aí, qual é o primeiro ponto, né? Você vai comprar um tarô. Aí eu aconselho que você compre os tarôs, né, dentro da linha tradicional, que é esse que traz os arcanos maiores e menores. Aí você pode encontrar a editora Pensamento, tem o tarô do Crowley, que muita gente gosta, o tarô de Marcella, o tarô egípcio, e por aí vai. Aí já é o primeiro ponto muito importante. Olhar esses tarôs para você sentir uma conexão com as cartas. Você tem que olhar as cartas e sentir uma conexão. Ah, essa é a minha. Né? O tarô mitológico. Então, por exemplo, o tarô mitológico, para mim, ele sai um pouco. Embora ele segue os arcanos maiores, mas ele entrou para mim num outra... Vou usar a palavra fantasia, né? Então, ele traz um papa que é um minotauro. E, para mim, a figura do papa, para dialogar comigo, dentro do que eu consigo olhar quando eu olho o papa, tem que ser a imagem que eu já conheço. Então, assim, esse é o primeiro ponto. Encontre o tarô dentro dos tradicionais, que faça conexão. Com você. Que você sinta a conexão com as cartas. Sim. Né? Nem o livro. Porque o livro, depois você vai comprando outros, vai se informando mais, vai lendo outros autores, isso é fundamental. Mas é a carta, né? Aí pronto. Aí depois, você vai começar a aprender a jogar. Aí você vai olhar os exemplares aqui de jogos, que aqui tem vários. E vai acontecendo isso que você falou e que eu falei. Aí você faz um jogo, faz outro, e vai sentindo aonde que a sua intuição flui mais, além de só olhar essas imagens. Né? Tem jogos que são cansativos, e aí você fica, não, isso aqui é muito grande, traz muita informação, e assim você vai. E aí você vai percebendo, né, nessa prática, aonde é que você encontra o canal entre você e as cartas e a sua intuição. Porque tem que ter o fluir da intuição também. Porque se você só olhar a carta, você vai olhar e vai ler no livro. Mas ela tem que dialogar com você. Não é só uma interpretação do desenho a partir do livro, que isso não vai levar a lugar nenhum. Tem que ser muito além. Aí isso vai ficar mais no adivinhatório mesmo, né? É. Se você ficar só ali na interpretação, ele vai ficar meio que no adivinhatório. Eu acho que ele nem fica no adivinhatório, não. Eu acho que ele fica mais assim, numa superficialidade. Porque às vezes o adivinhatório até entra assim, claro que você faz uma previsão, né? Faço, já aconteceu muitas, e acontece sempre, aliás. Mas é isso que eu digo, assim, mas não pode ser só
o que eu já sei da carta, que o livro me fala, e eu entendo a junção deles, não dá. Você tem que se conectar com elas para que elas te falem mais. E o tarô, gente, quando isso acontece, às vezes ele chega ao ponto de trazer a resposta da pergunta que você não fez. Uau! Uau, hein? É isso que nós gostamos, né, Maria? Nossa, com certeza. Isso acontece muito. E eu falo para as pessoas, ó, a partir do momento que a gente começou a jogar, o que eu falar para você não é um conselho meu, já está acontecendo. Às vezes tem gente que já vem com a pergunta, às vezes eu nem abro as cartas. Eu já estou percebendo o que a pessoa quer falar. E já aconteceu também isso aí. Ele traz a pergunta que a pessoa não fez. Sim. A pessoa pergunta uma coisa, e eu olho, eu fico, mas peraí. Tem O uma que pergunta você aqui. ia me perguntar mais? Né? Tem alguma questão assim, a pessoa fica... Ele já trouxe antes. Sim. Essa capacidade de se harmonizar, né? Energeticamente com os campos energéticos, né? Por que ele capta? Né? Então, às vezes, uma pergunta... Olha, eu me adiantando. Mas é uma pergunta que muita gente faz. Como é que isso funciona? Eu fiz porque a gente está aqui, né? Numa hora que não enxergamos, cheio de informações, né? Num campo mental cheio de informações. E indo mais além, no eu interior, que tudo sabe, que tudo vê, né? E que pode ser o campo de conexão, né? Então, por isso que ele pega. Assim como ele não é uma determinação sem mudança. Sim. Às vezes eu falo para a pessoa, fiz, ó, nesse momento, uma casa, eu quero vender. Nesse momento, as coisas ainda não estão fluindo. Vamos ver que saia. Não significa que você não vai vender. Sim. Mas aí ele vai dizer o porquê. Isso é muito interessante. Ele vai mostrar algum aspecto. E às vezes eu pergunto à pessoa, você quer vender mesmo essa casa? Às vezes Elas lá no fundo, ela não no está fundo, disponível. não quer. Porque ele mostra. Né? Olha, É incrível. é fascinante. Eu acho assim que eu nunca pensei que eu ia virar taróloga. Eu achava que fazia parte dos meus estudos e a coisa aconteceu de uma maneira muito legal. Porque aí veja que às vezes tem a parte camuflada. Eu via no tarô, para mim, que eu trabalharia com alguma coisa a nível mais terapêutico, sabe, assim, mais psicológico. Eu fiz pós do Sagrado Feminino. Terminou a pós, todo mundo cheio de projeto. E eu, nada. Eu ficava assim, meu Deus, eu devo ser muito devagar. E aquilo, nada. E ele continuava mostrando que teria uma atividade diferente, além das artes. E que engraçado, indicava que eu trabalharia com o Jamil. Tinha sempre o Jamil. Eu fiz, o que o Jamil vai fazer junto? Jamil, seu esposo. É verdade. E foi exatamente o ano passado que aconteceu esse processo. A gente, um amigo do Jamil, queria muito tirar um tarô, queria presencial, e a taróloga que o Jamil indicava na época, a querida Soyan, né, que já fez a transição. Sim. A Soyan estava muito doente. E aí, Jamil ficou assim, e ele pedindo... Aí ele, Jamil, vem aqui em casa que a Erika tira. Uau! Marcou sem me falar. Né? Aí ele Ainda passava por mim. Ainda bem. Ainda bem. Ele Nada por acaso. passava por mim, me olhava. Eu fiz, Jamil, você aprontou. O que você fez? Ele, vai vir um amigo meu aqui, vai tirar. E eu fiquei, Jamil, quanto tempo que eu não tirava um tarô para uma pessoa totalmente diferente do meu ciclo, assim, né? Mas eu falei, tá bom. Então, ele está precisando. E foi engraçado que eu concedi mais pelo ele estar precisando do que por qualquer outra coisa. Sim, sim. E foi naquela tarde, assim, quando eu tirei o tarô para ele, aí a intuição caiu. Meu Deus. É o tarô? Aí fiquei, você tá o tempo todo mostrando que era você, eu não via. Ele botou um binóculo em você, né? Eu Tipo não assim, via. Érica, olha eu aqui. Ele te chacoalhava, te Não, mostrava. porque algumas profissões, assim, é isso que eu falo para vocês. Tem um lado do jogo
que você tem que ir muito além das cartas. Como que você vê uma profissão assim de tarólogo? Sim, sim. Diz assim, ó, Sim. você vai ser tarólogo, né? Né? É verdade. É difícil. Como é que Sim. você vê isso numa carta quando a gente está tão condicionado a coisas mais Mais práticas ali, vai para a medicina, vai para Né? essas, ok. Tudo Mas assim. quando você vai para essa área, inclusive da medicina integrativa, né? Você vai para esse lado do místico, da medicina integrativa, você vai para um viés que é muito mais sutil. Então, como é que você vai ver ali Eu tão via claramente, terapia. né? Era. E a terapia, mas Eu via quantas terapias terapia. tem? Sim, mas veja bem, às vezes a pessoa chega, não estou dizendo que ele vai curar tudo, mas às vezes a pessoa chega para você, eu tenho certeza que chega para você numa aflição, com Sempre. medo, com dúvidas, com culpa, com um monte de coisas que Carregado. quando ela faz esse processo, né, que o tarô vai trazendo esse conhecimento e vai trazendo conexão, né, ela vai se conectando com ela mesma. É um processo terapêutico. Total. Pode ser até que ela saia de lá e dizendo assim, ó, você precisa fazer uma terapia para te dar suporte para você lidar com isso. E antes disso, a pessoa não aceitaria fazer uma terapia. Não é verdade? É verdade. Então, assim, ele é uma ferramenta mesmo que alavanca outras coisas. Não tem como a gente negar isso. Não. Tanto que ele é milenar. Quanto tempo está aí, né? Vira século e sai século e vira século e E sai não século. Ele não tem uma data, né? Sim. Ninguém consegue saber de onde ele veio, de quando onde ele surgiu, quem criou. Olha, o primeiro, né? E ele é fascinante. E essa versão desse aqui, quem quiser começar, Eu vou colocar, eu vou né? até- Vamos pôr embaixo depois da o nome editora dessa. Pensamento, inclusive ganhei da editora Pensamento, Uhum. né? Foi um presente. Ele vem num box lindo, então vem todas as cartas e esse aqui. E essa edição tá especial, porque ela traz textos do Papi, né? Que é quando ele traz essa versão dessas cartas é dele, né? Junto com a junção de outros, né? E de todo um estudo que ele fez, mas é fascinante. E, inclusive, depois a interpretação também é interessante, né? Que é do Paul Christian. Então, tem muita coisa legal que eu acho, para mim, essa versão, com esse caderno, para quem vai começar, É o básico. é o melhor para É o você inicial partir. mesmo. Depois você fica, pelo menos o livro, né? Dá uma lida. E depois a pessoa acaba tendo mais, né? Porque aí vai dar curiosidade, você vai olhar outros Sim. tarôs. Até que ainda você usa, eu já usei outros. Depois eu falo, não. O E meu é esse aqui dialoga comigo porque eu consigo olhar questões de ciclos, de meses, de sol, de signo, porque ele tem toda uma... Não tanto essas letras aqui, né? Isso aqui, para mim, ainda é meio misterioso. Aham. Não vou Provavelmente mentir. tem muito mais coisa do que, né? Tanto é que eu acredito realmente que isso aqui, quem fez, ocultou muita informação aqui, né? Eu acredito que isso aqui tem um processo realmente de um conto iniciático, até porque você encontra quase tudo que você pegar para consultar uma pessoa, naquilo que tem que inclui a vida, né? Trabalho, profissão, família, filhos, amigos, tudo aqui. E Nessas hoje, o que 22 mais te cartas. procuram, assim? Quais são, né? Eu já ia perguntar. Quais são os mais Quem procurados? mais? A pessoa a maioria vem procurar saber sobre o quê? Olha, eu Os tenho... top 3, né? Top Essa 3. pergunta é muito boa, porque eu tenho me surpreendido, né? Quando eu comecei a abrir o tarô para trabalhar, atendendo pessoas, que foi o ano passado, se eu não me engano, setembro do ano passado, quase um ano hoje. Trabalho. Trabalho. Olha. Eu achava, né, que eu falei assim, vai ser relacionamento, Relacionamento, né? Que é o clássico. amor, relacionamento está em segundo. Mas o trabalho, como está Olha. todo mundo preocupado. E com dificuldade de encontrar o seu caminho no trabalho. Ou Eu não? Eu sinto, o que eu percebo é dificuldade de se sentir feliz, satisfeito. Eu estou com a sensação que as pessoas estão muito insatisfeitas, sabe? Eu tenho visto pessoas que já estão bem no trabalho, já estão em altos cargos, já tem uma conquista fantástica. Mas não é aquilo. Ela não está sentindo satisfação.
né? Quer ver se vai abrir um novo projeto muito mais grandioso, ou se algumas pessoas até querendo mudar, se sentindo incomodada naquele processo, que aí você fica assim, poxa, parece que já é tudo bom, né? Tudo bem. Aham. E tem coisas que demandam uma vida para você conquistar, né? Sim. A pessoa na área de medicina, né? Poxa, é muita coisa. É muito estudo, né? É Um muita estudo coisa. longo, uma dedicação grande. Então, isso aí tem sido um ponto que eu estou olhando, assim, que eu converso muito com meu esposo, o Jamil, e eu falo, olha o que as redes sociais estão fazendo, né? Porque a pessoa vai ter que entrar cada vez mais, gente, nesse autoconhecimento mesmo, né? Por isso que eu digo, o tarô, ele é encantador nisso, porque o que eu mais tenho observado são o quanto a pessoa não se vê e não se conhece. Né? Então, quando muita gente, isso eu fico feliz, vem de um jeito, vem com uma energia, vem com uma tensão no rosto que eu percebo, e sai assim, sorrindo, porque o que ela está percebendo da vida ou de algumas questões dela não é o que o tarô me mostra. E quando eu falo o outro lado que a pessoa nem imagina que ela vai ouvir aquilo ela se traz encanta. Nossa, um alento para ela, né? Ontem mesmo eu atendi uma amiga, por sinal, e ela hoje me falou assim, meu Deus, eu acordei tão animada, tão empolgada, já projetando o que você me falou. Ela estava assim numa falta de autoestima, de perceber o quanto ela é boa no que ela já faz, sabe? O quanto ela pode... Eu falava, meu Deus, você é muito jovem. Eu fiz, você entende que você pode chegar num nível maior da sua profissão, se você quiser. Você tem que acreditar em você. Às vezes, uma questão que ela tinha ontem foi muito engraçada. Aí vem o lado terapêutico e oracular do tarô. Ela tem carteira há 10 anos e não dirige. Aí ela queria ver se ela ia dirigir. Aí foi na hora que, no conjunto, aí isso entra uma coisa que não vai estar no jogo. No livro. Sim. Eu que percebi. Eu falei, você sofreu um acidente de carro? Eu falei, você tem um medo aqui, assim, um susto? E ela, meu Deus, parece óbvio, mas não era. A carta da morte estava ali indicando um medo escondido, né? E eu percebi que do medo era essa sensação do acidente do carro. E ela sofreu um acidente de carro com a mãe e a irmã. E o carro girou. Então, eu falei para ela, aí você falou mais um pouquinho antes. Eu falei para ela, olha, já que você vai começar uma terapia, aproveita e fala sobre esse acidente. Né? Trata essa questão dentro de você. O que será que esse acidente guardou, né? Que você não está achando que não tem nada guardado? Sim. E se o tarô, e eu falo sempre assim para as pessoas, se o tarô quis mostrar e falar, existe um pontinho de importância aí. Então, aproveita que você vai fazer terapia e fala do acidente. Quem sabe depois desse diálogo, né, com um profissional, você acha algum ponto de trauma que você liberta e dirigir vai ficar... E é muito interessante pensar, Érica, que para as terapias até que a gente trabalha, né, o fato só o fato dela se conscientizar disso, isso já vai fazer um caminho enorme para ela. Verdade. Porque aí ela já vai olhar para o dirigir, para o carro, por um outro viés. Né? Porque até agora existia aquele medo que estava ali, que estava travando, que estava prendendo, mas ela até pensava, talvez, no acidente, mas nunca associou. Que memórias que estão guardadas e que ressonam ainda nessa questão. É bem incrível, isso. né? Verdade, exatamente. Já deu um você caminho para ela mudar, É. um direcionamento para Verdade. uma mudança interna bem grande, né? Eu Isso acho tudo, veja, sensacional, aqui, né? né? Então, ele tem esse poder também, assim, né? Como oráculo. E eu acho, assim, fascinante. Agora, tenho muito cuidado, né? E continuo tendo, de não ser um ponto de definição para ninguém fazer nada ou deixar de fazer. Tanto é que quando a pessoa fala, veja se eu devo, eu fiz, não, eu vou te falar. Eu insisto para as pessoas. Tem gente que quer ter a resposta através de mim, com o sentido assim, faça ou não faça. Principalmente pessoas indecisas, né? E isso não cabe a mim. Eu falo, ó, se você quiser,
tá Este mostrando caminho está isso, aqui isso, aberto isso. para você, mas... Mas aí, né, se você quiser. Ou pode ser que esteja alguma coisa muito pontualmente mostrando uma mudança que eu não tenho como não deixar de falar, né? Que aí eu falo, mas não porque eu vou falar para você, ó, mude de profissão. Não, eu falo, ó, em determinado momento, esse ciclo do que você faz hoje vai se encerrar. Às vezes eu vejo isso. Sim. E aí eu falo. Mas eu sempre falo para as pessoas, não fique com isso na mente. Trabalhe, continue trabalhando, mas perceba, né? Por que você já está pesquisando outras coisas? Por que você já está interessada por outras áreas? Né? O seu eu já está te encaminhando. Então, fique atenta e isso vai acontecer. Aí, quando é assim, eu falo. Mas quando a pessoa quer que eu diga. Por isso não. que não é nem para qualquer um o que vai lá, né, como teu cliente e tal, ele precisa ter um olhar um pouquinho mais ampliado e também não é qualquer pessoa que vai ser um tarólogo realmente que vai dar esse olhar, né? Isso é Muitos vão verdade. simplesmente ler o que está ali e muitos vão fazer questão de ser o direcionador. Por quê? Porque com certeza vai ter muito mais pessoas indo até lá, porque o que é mais fácil, Érica? Você me dá o caminho ou eu ter que procurar pelo caminho dentro de mim, né? É verdade. Ou eu fazer a minha mudança para depois fazer isso. verdade. E fora os riscos, porque eu lembro, eu era jovenzinha e eu e a minha irmã fomos, eu nem sei se era um tarô e tal, mas ela fez uma leitura de cartas e ela disse assim: cuide que só você vai poder socorrer alguém que vai perder um dinheiro. Tá? A pessoa disse para mim. Eu era menina, sei lá, 15, 16 anos. O que eu pensei? No meu pai. A partir daquele dia, eu passei a vistoriar tudo que meu pai ia fazer de trabalho. Meu pai vendo? tinha uma olaria e tal, e eu cuidava lá de todas as coisas. Um dia eu fui com a minha irmã, ela ganhou uma viagem. Aqueles sorteios, né? Ganhou uma viagem, fomos lá na 15 lá e tal, num lugar, e chegamos lá. Não, mas olha, para você receber a viagem, você tem que pagar isso aqui. Ela virou para mim e falou assim: o que você acha? Eu, claro, você vai perder uma viagem. Na época, era uma viagem para o Rio de Janeiro, imagine. Não vou nem dizer quantos anos atrás para não somar a idade. Então, eu disse para ela: faça. E ela fez. Adivinha, né? Quando voltamos lá, que ela desistiu da viagem, voltamos lá, o lugar não existia mais, era golpe. Isso, sei lá, né? Olha. Há mais de 40 anos atrás, né? Já era um golpe. Então, imagine, depois de um tempo, eu lembrei. Eu era a única pessoa que poderia ter dito para ela não perder o dinheiro. Interessante. Né? É verdade. Mas eu associei ao meu pai. Ao seu pai. Então, o olhar de quem também está recebendo a informação, ele vai fazer toda a diferença, porque às vezes nós vamos fazer um caminho que não tem nada a ver. Não, e nem sempre não vai ser uma coisa assim de uma clareza de tudo. Foi a maneira como a pessoa te trouxe a informação, é bem assim que o tarô fala. Às vezes tem gente que fala assim, mas quando? Mas é a data. Gente, A pessoa quer a não se receita apegue pronta, a né? isso. Receitas Mas prontas. veja, de uma certa maneira, né? Pode ter sido uma coincidência, né? Porque às vezes também é uma informação que o pessoal fala assim, tem gente que tira tarô e deixa tudo muito mais aberto no que pode acontecer numa proporção grande. E que pode acontecer com qualquer um a qualquer momento. Parece uma proporção grande eu falar assim, você sofreu um acidente de carro, mas eu vi o pontual e não é. Porque se você fala isso para mim, eu nunca sofri um acidente de carro. Nem ninguém da minha família, nem, sabe? Então, assim, agora quando você fala assim, cuidado pra você não perder um dinheiro, é maior. Mas, em compensação, não vem muitos detalhes. Poderia até parecer assim, poderia acontecer. Vai ser de uma mulher. Mas você ficou achando que era seu pai. Sim. Então, nessas horas, a pessoa não tem realmente como se sentir culpada e nem o tarólogo apertar tanto a informação, porque às vezes ela não vem. E outra coisa, tempo. Tem coisas que andam rápido. Tem coisas que não andam rápido. Nem para mim. E, Érica, você não imagina o que anda rápido. Hein, Márcia? O tempo. Anda rápido o tempo aqui. verdade. Érica, tem tanta coisa para a gente perguntar para você. Bom, tem duas coisas que a gente tem que falar ainda, né? 3, vamos ver se vai dar tempo. Primeiro, para
toda essa energia que a gente trouxe dessa ferramenta maravilhosa, a gente precisa usar uma sinergia para você, já que nós falamos de intuição, Com né? certeza. Para você intuir. Temos 3 caixas. Você tem que intuir uma caixa. Tá. Eu estou um pouco influenciada porque eu conheço um pouquinho assim. Ah, mas você não sabe quais mas você estão não lá sabe dentro? qual que tá lá dentro? Tá, Vamos ver. então eu vou na do meio. Na caixa 2, tá bom? Ok. Na caixa 2, de 1 a 8, que número você 6. intui? Vamos lá. Opa. Lua minguante. Olha! Uau! Tá vendo? E que bom estar com a Márcia aqui, ó. E vamos lá, então. Né? Que ela possa trazer toda essa transformação, porque é uma lua de muita transformação, né? É uma lua linda de transformação. Uma delícia, né? Isso que eu acho fascinante. Aqui. Nas sinergias, né? Eu falo para a Márcia assim, o que me fascinou? E eu uso, né? Não, falando sério, ela Sim, sabe? sim. Eu uso também agora antes dos meus atendimentos. Uau, que legal. Porque você tem que ter um preparo antes de atender alguém, assim como eu guardo o tarô na ordem, eu tenho uns cuidados. E juntando agora, né, a partir do momento que eu passei a conhecer as sinergias, eu uso no dia, né? Ou, como eu estava falando para a Márcia um pouquinho antes da gente estar aqui, tem horas que a pessoa me intui uma outra sinergia que não é daquele dia. E ela disse que tudo bem eu usar. E eu percebo, né, os cheiros, as essências se abrindo. Então, ela começa com um cheiro, né? Sim. Fecha, daqui a pouco eu vejo outra, até aquilo diminuindo. E um dia eu falei isso para ela, isso só isso eleva a minha mente de um jeito. É sério, porque eu fico... É como se eu entrasse e ficasse captando aquelas essências. Eu fico sentindo. Ainda tem... Uma abre, a outra fecha e vai. E eu achava que era coisa da minha cabeça. Ou da artista Não plástica é. que você mas não. Ainda mais você. Então, a gente quer A saber sensibilidade. um pouquinho sobre essa coisa da artista plástica. Daí nós vamos encerrar com uma tirada. Vamos? Vamos. Boa. Vamos. É. Então, Eu tava me coçando, mas eu, né? Mas você acha que a gente ia com um tarô desse, a gente não ia pedir O tarô isso. aqui na frente. E olha, o tarô, a parte mais legal do tarô é essa empolgação que ele gera na gente, né? Sim. Quando alguém pergunta assim, você trouxe o tarô? Trouxe. Tudo muda. Todo mundo fica, bora. Mas vamos Fale lá. um pouquinho, então. O que você faz com a parte de artes Bem, eu plásticas? sou formada, né, em minha formatura mesmo, minha formação é em artes plásticas pela Federal da Bahia, a UFBA. Realmente, para mim, é uma conexão com a minha alma, assim, sabe? Eu tinha que fazer artes, porque eu não entendia o quanto eu era apaixonada por isso, até minha irmã me revelar que tinha faculdade de artes, e foi quando eu fui fazer. E é o que eu amo. Então, hoje eu tenho um canal no YouTube, né, chama Magia da Cor. Também ensino aquarela online, através do Hotmart. Pretendo, mais para frente, ver um espaço para eu começar a ter as turmas ao vivo, né? E vendo meus trabalhos. Então, sou artista plástica, né? De profissão. Faço pinturas em aquarela, óleo, acrílica. Mexo com tudo, amo. Legal. O tarô veio depois, né? Então, trabalhar... No processo, ele veio antes. Né? Sim, Você veja sim. que meu Mas é que estudo... ambos têm uma sintonia fina, né? Tem. Sim, Tem, toda porque essa a intuição, arte, né? a arte ela te ensina a silenciar a mente também, né? Não só através de meditações. Por quê? Porque você parte de um princípio que você vai fazer uma atividade manual, que você começa a entrar naquilo e se concentrar. Então, essa concentração e esse silenciar fica realmente um canal para facilitar você desenvolver intuição, né? Contemplação. Então, não tem separação mesmo, não. E eu amo os dois, assim, né? E o tarô eu tenho ficado cada vez mais fascinada, porque os dois eu trato da mesma forma. Para mim, a arte ela é mais do que atividade artística. Ela é um princípio terapêutico, de autoconhecimento também. E o tarô eu vejo da mesma maneira.
Então, foi bom que os dois se casaram, assim, né? Sim. Que delícia. É. Bom, então nós vamos fazer uma intuição aqui, tá bem? A Érica vai fazer aqui uma tiragem das cartas. E eu vou pedir para você em casa pensar em um número, tá bem? Um número de 2 dígitos. O número que vai ser para quem é essas cartas é o número 27, tá bom? Então, você que pensou no número 27, né, é para você essa tiragem. Ela vai fazer isso agora e vai dizer alguma mensagem que, com certeza, você está esperando aí. Então, bora lá. Eu vou pensar em você, na pessoa do número 27, Isso. embora eu não a conheça. Eu vou tirar, no caso, uma carta. Só uma, né? Tá Embora bem. eu faça o jogo de 5. Não tem problema. Vamos ver um conselho para ela. Isso, perfeito. Eu já acho que é ela. Então, eu não posso olhar minhas cartas. Você já Porque eu sabe já de cor. conheço. É, e elas têm uma diferença de cor no fundo. Eu evito. Ah, olha só. Para ela saiu o mago, Uhum. né? E essa carta é uma carta muito interessante, porque ela é uma carta de renovação. Mostra uma pessoa que tem iniciativas, né? Que não é assim de ficar parada, vamos assim dizer. Tem iniciativas, tem um espírito de jovem, pode ser uma pessoa mais velha, mas é jovial. E se você pensa em começar algo ou iniciar algo, também pode ser uma mensagem para você, porque o mago, ele inicia, né? Ele começa algo sempre de maneira animada, vamos assim dizer, feliz, determinada. Então, quando a gente quer realmente ter um início, é ele. Outra coisa que eu pelo menos, me chama a atenção, Uhum. no que ela quer começar, nem sempre é algo de nível material, porque o tarô, ele pega o nosso campo da matéria, né, das manifestações da físico. matéria, físico, o nosso mental e o nosso espiritual. Então, essa pessoa, ela tem vontades, às vezes, ou se já iniciou um estudo ou uma prática a nível espiritual, isso me chama a atenção. Isso é muito bom, né? Dê permanência a isso, consistência. E outra coisa aí entra a intuição. Veja. Se você quer fazer alguma prática de música, se você está pensando em fazer alguma atividade a nível de aprender algum instrumento, o tarô me indicou isso. Então, vai também. Aí você me pergunta, onde é que você vê essas coisas? Às vezes é o símbolo que me chama. Aí é quando eu falo, né, para a pessoa. Então, esse é o conselho para você. Está numa fase também de renovação. E ele é a sequência do louco. Então, olha que interessante. Então, o louco é quando a gente parte para uma jornada, às vezes sem saber o que vai ver, ou o que vai alcançar, mas está com coragem, porque o louco também é a coragem de iniciar algo novo. Sim. Não é só o aspecto, às vezes, de um devaneio, que pode ser em Claro. outros aspectos. Mas, olhando a jornada do tarô, a gente parte com o louco, sai. Mas aí, no mago, você já encontra um caminho. Uhum. Você já percebe o que você vai fazer, o que você quer fazer. Já há um princípio, né, de uma atividade direcionada. Então, esse é o conselho para ela. Né? Uau. Eu acho que é ela. E, então, aproveita, se dedique ao que você começou a fazer e as coisas vão fluindo. Agora, vendo o resto, né, é só um conselho. Aí, se essa pessoa sentiu... Depois ela te procura, né? Claro. Não pra se saber. preocupem que vai ficar todos os Isso. dados da Érica lá. Vocês podem procurar. Você aí que pensou e que recebeu essa mensagem. E, de qualquer forma, Érica, eu acho que essa mensagem ela foi muito além até do que só para quem pensou nesse número e tal. Ela é uma mensagem para todos que estão nos assistindo, para todos que estão nos ouvindo, até para eles entenderem a
a maravilha, né? É. Que vai por trás de tudo aquilo que se tem ideia sobre o tarô, mas vai para a realidade mesmo do que ele é. É. Quando você diz um oráculo, né? Quando ele realmente traz algo que vai muito além do que simplesmente você... Ah, é isso, é aquilo, vai te acontecer isso, vai te acontecer aquilo. Mas é para... Transformar. Transformar, exatamente. Acho que essa é a grande mensagem de É hoje, isso né? mesmo. A transformação pelo tarô. É isso mesmo. Que legal. Muita Nossa. gratidão Ai, gente, eu que mesmo. agradeço. Bom demais da conta. É o bom que depois a gente vai deixar teus contatos, mesmo o pessoal que não é daqui de Curitiba pode fazer a distância. Vai que Pode. os 27 vão te procurar. Aliás, isso é importante, é online. Né? Eu faço online. É. Ah, ótimo. Tanto então. em Curitiba como fora é online. Ah, que ótimo, então. Entrando em contato, eu explico direitinho. Tá bom, então. Perfeito. Vamos lá? Então, né? Depois disso, Vamos despertar. Ó.